estou chateado, eu confesso. Eu vou dizer a vocês uma coisa esquisita que eu não vou dizer para vocês. O meu corpo, eu vou deixar aqui essa capinha de imagem, seu óculos, muita visão. Quando eu estava, quando tudo começou assim, eu não sei se vão crer nisso, eu acho que vai ser mais um pouco difícil, mas eu não estou mentindo. Eu conversei com a Luciana, comecei a falar com ela na coach, tudo começou assim. Então eu converso com ela. E aí eu estava com uma depressão, só que a minha depressão, ela era uma depressão complicada. A minha mente, ela era uma mente do Ragnar. Essa mulher, vocês acreditam que era a mesma mulher que me tentou naquele dia que eu estava no quarto, eu mostrei a vocês? Tem alguém tendo relação aqui? O marido dela foi um militar, ela fazia parte de sociedades secretas e já feriu alguém de morte. Essa pessoa fica aqui atrás. No princípio eu não acreditei, eu falei, nem eu acreditei. Eu acreditei, mas porém eu pensei, será isso verdade? Será que isso é coisa da minha cabeça? Será que eu estou ficando louco? Eu sabia que não, e nem cogitei, mas eu pensei, será que isto é único ou algo de errado? Então eu pensei assim, bom, algo de errado. Então eu ignorava ela. Mas lembra que eu falei aqui no canal que ela falava através da minha consciência? Eu disse a ela, mulher, eu converso contigo pela mente, telepatia. O corpo humano, tudo é uma questão de conhecimento. Quando conhecemos alguma coisa, temos base para sustentar o que dizemos. Então, ela ela mora aqui. O apartamento dela é o 104, em Vila Velha. E ela trabalha na Coach, naquela loja que eu mostrei. Eu vou falar com vocês uma coisa muito estranha. Quando eu comecei a passar por tudo isso, eu tinha pensamentos muito estranhos. Eu vou resumir, é como num filme. Eu estou vivendo uma série, um filme de terror, tudo ao mesmo tempo. Eu acabei sofrendo uma mutação corpórea. Eu acabei ficando diferente de tudo. Meu corpo, ele está muito diferente do que era. Mas de forma literal, eu cresci muito de estatura do que antes. Eu estou numa estatura alta, então eu estou crescendo mais. O meu corpo está crescendo. E eu voltei ao que eu era antes. Vocês não me conheceram. Mas eu voltei ao que eu era antes. Isso é complicado de explicar. Mas eu vou dizer assim, eu voltei a ser Satanás. Entre aspas. Queridos, isso é mais complicado de explicar. Mas eu falei para Deus assim, Senhor, tudo que eu disse, todas as coisas que eu disse a ela, e eu disse nos vídeos para ela, estão se voltando contra mim hoje, mas ao mesmo tempo a meu favor. A hipnose, ela é inimiga, porém estão usando isso a meu favor. Por quê? Estão
reprogramando a minha mente. Então, assim, eu vou falar uma coisa estranha, muito esquisita mesmo. Olha só, eu falo palavrão, eu vejo pornografia, eu me masturbo, mas olha só a gravidade. Eu ameaço ela e faço o impossível. Mas posso falar a vocês uma coisa, que até agora, desde o princípio, quando tudo começou, eu não pequei um segundo, um momento sequer. Vocês acreditam nisso? Eu sei, queridos, se isto fosse mentira, eu não precisaria dizer isso, que eu teria que provar que é verdade. Porém, se é verdade, então eu digo, é isto. Queridos, é estranho, porque eu falei assim para Deus, Senhor, eu sou o homem mais lúcido do mundo. Eu falei isso, mas não com tom de orgulho, mas porque eu falei, Senhor, eu sustento o que eu digo. Então Deus falou, então vou te botar à prova. Para mim, é altamente complexo fazer tudo isso, é doloroso demais. Porque o processo de hipnose, estudando a hipnose, eu estou voltando ao passado, eu estou voltando aos meus pecados antigos, estou voltando a crenças limitantes antigas. Então eu estou passando por um procedimento altamente de risco, de cura, que pode dar um problema, não que vai causar, mas se não tiver o controle, você acaba entrando numa depressão pior que você veio. Claro, a missão dela era me destruir, mas Deus, como sendo Deus, veio a meu favor e também a favor dela. A história dela é muito complexa e a mente dela também foi reprogramada. Creio eu que pelo próprio Satanás, não por Deus. Por quê? Porque quando tudo começou, eu fui passando por pequenas coisas, como parecendo uma atuação. Assim, eu estou, entre aspas, vamos dizer assim, de fato, eu estou atuando. Eu estou como um ator. É como um personagem. É muito complexo, é muito complicado, mas é como se fosse um personagem. Eu estou atuando em favor dela e ela em favor de mim, porque é um procedimento de cura demorado e altamente doloroso. Eu tenho que lembrar de memórias, eu vou lembrando do meu passado, mas eu já não lembro mais. Eu já não lembro mais dele. Eu realmente não consigo lembrar. Se eu tentar lembrar alguma coisa, eu não lembro. Eu sei quem sou, mas eu não lembro do passado. E o conhecimento do grande conflito está mais intenso. Então, por isso que eu falei a respeito do comportamento da leitura da mente. Porque esse conhecimento era dela, de sociedades secretas. Então, o conhecimento dela com o meu deu combo. Então, dá um choque muito forte. Então, a gente atua um contra o outro. Só que não tem inimizade, não tem rivalidade. Porém, é uma atuação enorme. E aí eu vejo Avatar, vejo Crepúsculo, vejo alguns vídeos de Naruto. Só que você percebe assim que por detrás tem um significado muito profundo. Por exemplo, a minha voz está mudando. Esse é um processo de cura, porque é altamente complexo. A mente humana ela é fantástica e nem eu sabia disso. É igual um quebra-cabeça, é igual um jogo de xadrez do Magnus. É muito complexo, daquele jovem, muito inteligente, muito sábio. Eu ainda sou um cristão, eu não mudei. Eu sou um cristão, eu guardo os mandamentos. Agora, Deus me permitiu comer carne. Eu fui no Brutus comer hambúrguer. Ok. Eu comi peixe. Ok. Depois eu tomei leite. Ok. Mas depois Deus tirou.
Percebe como que funcionam as coisas? Aí você pode pensar assim, o caráter de Deus é tirano, Deus está fazendo isso com você, Deus permitiu você sofrer a hipnose, você mostrou para todos nós aqui que o teu sofrimento era intenso e agora você está passando por um sofrimento 7 vezes pior. Isso que você está dizendo é isto. E ainda nos diz que você comeu tudo isso porque Deus permitiu e agora Ele tirou? Sim, esse Deus é tirano, ele é louco. Pois é, mas sabe o que acontece? Eu falei para Deus assim, Senhor, não é só a minha mente, é a mente dela. Lembra do que eu falei para vocês aqui? Eu vou resumir. Deus, Ele me botou à prova. A Bíblia fala que cada palavra nossa será posta à prova. Eu falei demais. A verdade é essa. Eu comentei assim, se o mundo inteiro estivesse conectado à minha consciência, a saber, a minha mente, sabe o que aconteceria? Todos seriam curados de suas loucuras e de suas doenças. De todas as formas. Eu falo isso aqui no vídeo. Eu falo, todo homem será curado se conectar a sua mente à minha. Eu preguei para esta pessoa aqui, para minha esposa, que não é ainda não a possuímos, tivemos relações. Então eu penso, Deus me pôs a mais alta prova. As minhas palavras tiveram um peso. É isso mesmo que eu pensava. Então você está dizendo que você está passando pelo que ela está passando, carregando os seus pecados como Deus, para que ela te cure, lembrando o seu passado, para que você não sinta uma culpa extrema, dentro de uma reprogramação mental intensiva e altamente dolorosa, porque levanta lembranças terríveis de rebelião, de ódio, de crenças limitantes, de revolta contra Deus. E eu tendo que suportar tudo isso no presente e ainda carregando os seus pecados de pornografia e os meus, porque carrego os dois no passado, mas eu não estou pecando, é um procedimento de cura, porque eu estou sendo curado, me livrando da culpa, da depressão, e ela levando os meus pecados e eu levando os dela, como uma só carne. Então, ela fazendo tudo isso e você carregando ela nas costas, junto com os seus feitos. Por isso a pornografia, por isso a masturbação. E você ainda consegue permanecer altamente lúcido, sem ser tentado sexualmente. Como que você nos prova isso? O selo que eu mostrei aqui. O selo dos 144 mil. Então eu falo para Deus, Senhor, eu falo para Deus assim, então eu tenho um pedido. Eu tenho um pedido sério. Se eu estou passando por isso, eu quero uma vingança contra Satanás por tudo que ele me fez passar. E está fazendo a minha amada passar, porque tudo que eu vejo e tudo que eu faço, como eu contei aqui, a respeito também da minha alimentação, eu falei para Deus, eu sou o homem mais lúcido do mundo, ou seja, eu não posso ser tentado a permanecer naquilo que eu já reprovei. Isso é profundo. Isto é sublime. Então eu falei com Deus, se é assim, por quê? Porque eu amo a Deus profundamente. Muito, muito. Eu amo de maneira profunda. Então eu falei, olha, se é dessa maneira,
Então, que assim seja. E aí Deus vai permitindo que eu coma certas coisas, porque vocês acreditam que a hipnose ela está conectada à minha mente como um avatar. Então eu vou usar esta ilustração para que entendam. Porque ela conectada na minha mente, meus irmãos e companheiros de fé e senhores, eu sinto tudo que ela sente. Eu sinto quando ela está enjoada, eu sinto quando ela ingere remédio. Ela tomava remédios para depressão, está sendo curada. Eu sinto quando ela está com mau hálito. Eu sinto mau hálito assim, acordar, normal, que não está mais. É um procedimento, um processo. Eu sinto quando ela está com fome. Eu sinto quando ela está com sede. É espantoso isso. No normal, no princípio, eu achei, isso está acontecendo? Isso é sério? Eu falei, isso é impressionante, eu não estou entendendo. Mas é tudo real. E tem mais coisa ainda. Então, quando eu como certas coisas, não é para o meu prazer, mas é para que de alguma forma ela suporte a caminhada, porque o corpo dela, se fosse direto, em sequência, tirar tudo de uma vez, daria abstinência alimentar, ela poderia até morrer. Então é gradativo, é igual tirar um remédio, pouco a pouco. Então eu vou tirando através do poder divino, porque a minha mente já está acostumada com o vegetarianismo, normal. Eu sou um adventista do sétimo dia. Porém, pelo poder de Deus, por um milagre, eu como, eu vejo pornografia, me masturbo, mas permaneço altamente consciente e ainda mais disciplinado, como se nunca tivesse visto nada e comido nada. Quando eu como esse tipo de alimento, eu sinto nojo dele. Por mais que eu sinta no momento o prazer de querer comer, ou querer, assim, pensando, eu pensei aqui, eu quero aquele alimento, eu quero ele. Mas no fundo, no fundo do meu íntimo, da minha alma, eu sei que esse é o caminho. Mas é muito doloroso, tanto para mim quanto para ela. Então eu penso assim, imagina, eu vou casar com ela, aí são muitas questões que vão surgindo. Vamos no shopping, vamos comer o quê? Vamos comer o quê? Sabe? Mas eu falei assim, eu já falei que eu tenho a mente de Deus. Eu tenho a mente do Criador. Não a mente de a mente de. Então, ou seja, eu sei como trabalhar. E as minhas palavras têm muito peso. Por isso que está dando por isso. E tudo isso começou por causa desse livro. Já comecei a ler com ela. Ela não fica pessoalmente comigo, não. Ela está lá atrás. É telepatia. Tudo começou por causa desse livro. Esse caos todo começou por causa disso daqui. Aqui tem conhecimento muito bruto. É muito perigoso. É muito, muito perigoso. Então, até até aquilo ali vai ser. Parece que todo o meu passado está voltando, estou passando por um processo que volta e avança, retorna e segue. E sabe o que é mais impressionante? É uma loucura. Vocês vão falar isso, é esquizofrenia. Pode ter certeza. Eu não estou mentindo. Eu consigo ouvir a voz desta mulher. Queridos, eu posso estar na China, eu vou conseguir ouvi-la. Não, lógico, telepatia, você vai ouvir. Então, pensam rápido.
eu estou ouvindo uma música, ela consegue alterar o sentido da música. Ela consegue projetar imagem onde não é real. Mas quando eu falo a respeito da masturbação, eu estou passando por um processo de maturação. E isso também é espiritual. Sim, meu corpo está crescendo, eu estou ficando com uma parte, um órgão genitor assim, grande, longo, alongado. E isso tudo eu quero que vocês também recebam, mas eu vou dizer, queridos, imagina pra mim xingar Deus, chamar Deus de um monte de coisa. É estranho, eu também não entendi. E o pior é igual um jogo de quebra-cabeça. Eu tenho que analisar, eu tenho que estudar o porquê que essas coisas estão acontecendo. Eu tenho que interpretar o teor e o contexto da causa. Irmãos e senhores, irmãos, porque somos homens e todos os homens são dotados iguais. Mas eu tenho que ter uma mente de ferro para poder entender o que está acontecendo, porque senão eu enlouqueço. Já estaria louco, mas eu estou lúcido. E eu não estou enganado a esse ponto, porque eu estou consciente do que eu estou dizendo. É hipnose. Eu disse para vós pesquisarem sobre a hipnose. Tudo começou por causa da Covid. Eu ainda falei, eu sabia que isso ia dar problema. Mas foi necessário. E Deus usou isso. Deu problema. Mas Deus fez o tiro sair pela culatra, digamos assim. Deus, ele trabalhou comigo de uma forma fantástica e com ela. Não deu errado. No princípio, tivemos complicações, mas no decorrer, Deus foi mostrando o propósito através do sofrimento. Então Deus é tão grandioso, mas tão grandioso, que eu estava no meu quarto, sozinho, sem amigos, sem ninguém, fui expulso da igreja, e Deus usou o meu sofrimento para me engrandecer, mas primeiro eu tive que ser humilhado 2 vezes. Ela está carregando os meus pecados passados para me curar, porque ela mexe, às vezes, a minha mente, ela vai puxando fios. Eu não sei como é que ela faz isso, eu acredito que seja através de Deus, e que, ou então ela mesma, Deus dá autoridade a ela e ela vai puxando fio. Agora, como que ela faz isso, eu não sei, eu não sei, não tem informação, não sei se é anjo, eu não sei como que isso acontece. Eu realmente não sei, não tenho certeza. Mas eu só sei que ela vai puxando fio, ela puxa neurônios da minha mente, ela vai puxando, vai puxando, parece que ela vai colando neurônio com neurônio para tentar ressignificar ou então apagar. Assim, algumas partes da história ela ressignifica, outras ela totalmente apaga. Então eu não lembro de mais nada. Mas eu lembro de quem sou. Meu nome é Davi, eu sou adventista do sétimo dia, eu sou um cristão. Lembro do decreto dominical, tudo que eu ensinei. Então eu lembro de tudo, mas ela vai puxando fios e conectando a outros. Então a minha mente vai sofrendo uma mudança drástica no comportamento, na fala, em tudo. Mas a minha fala não mudou. Mas às vezes ela muda para dar um sentido às coisas. Isso é hipnose. Usada para o mal, mas o tiro saiu pela culatra. Deus é fantástico. Mas ela não sabia o que estava fazendo também. Então ela também sente culpa. Então os dois estão sendo curados. Um está curando o outro. Mas é muito esquisito. Ainda tem mais coisa ainda. Que quando eu vou na rua, as pessoas parecem que não me enxergam. Alguns falam assim: tire os teus olhos de mim. Estou vivendo coisas sobrenaturais. Vocês viram a toalha ali, guerreiros? É o ocultismo puro. Mas Deus está à frente de nós. Ocultismo porque envolve Satanás, o próprio Satanás pessoalmente está aqui. Porque é um
propósito muito maior. Eu pedi a Deus, Senhor, se estou passando por isso, então me dê uma coisa. Me dê não só os meus escritos, que são teus, mas toda esta vasta geração